E aí, a paz de Jesus para todos que acompanham este canal, Thiago Santos. Estamos aqui mais uma vez para nós estarmos mencionando a revista da Escola Dominical, Betel, que é esta revista aqui, comentada pelo o nosso pastor Abinair Vargas Vieira, que vai falar sobre o servo do Senhor. Nesse trimestre nós estamos tratando do Evangelho de Marcos, que escreveu Jesus como o servo do Senhor e as suas características de servo. E hoje nós vamos comentar sobre a Escola Dominical de domingo, que estará tratando sobre o tema o servo que age com excelência. Hoje nós vamos comentar um pouco dessa EBD tão poderosa que vai ser de domingo, se assim o bom Deus permitirmos nós estarmos lá. Vamos para o nosso texto áureo, sem mais delongas, que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É o nosso texto áureo. Verdade aplicada, como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Então Jesus, como nosso servo supremo, ou foi o servo supremo, ele nos dá condições também de servirmos a Deus melhor, com o melhor também que ele nos dá. Objetivos da lição mostrar que o perdão, na verdade, os objetivos da lição são mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã, isso porque servir a Cristo é um prazer, e falar que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Não há liberdade tão gloriosa senão na presença de Cristo. A maior liberdade que se tem. Vamos para o nosso texto de referência que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 42, 43, 44 e 45. Mas Jesus, versículo 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso texto de referência, que o escritor ele não vai ficar baseando essa lição nesse texto, mas ele pegou esse texto como uma referência de Jesus como um servo de excelência, como age com excelência. O hino sugeridos, 396, hino 400 e também hino 419. Um motivo de oração, oremos para que o Senhor nos dê capacidade de servir a Deus com excelência. Esboço da lição. O servo que oferece o perdão, o servo nos ensina a servir e o servo que oferece liberdade a todos. Vai ser os 3 tópicos dessa lição e depois estaremos indo para a nossa conclusão. Antes de nós entrarmos neste tema ou nesta lição, nós faremos uma breve oração para que possamos continuar a nossa meditação deste dia. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, queremos te agradecer pela sua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Senhor, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir na meditação dessa palavra, que à medida que vamos, ó Deus, espalhando a sua palavra, o Senhor possa nos dar entendimento e a revelação do Senhor, para que possamos ser edificados no Espírito, na alma e no corpo, para a glória do Teu nome. Que a cada ouvinte, ó Deus, que ouvir essa palavra, o Senhor possa fazer compreender qual seja a boa, perfeita e a vontade agradável, vontade do Senhor na vida dele e também na minha vida, para a glória do Senhor. Assim oramos, agradecido já por essa oportunidade de estar ouvindo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa meditação. Introdução diz assim: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e também libertação. Bem como sendo exemplo para nós hoje que temos sido enviados.
também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Essa é a visão que Marcos passa de Jesus em relação ao ser humano, que ele oferece perdão, ele oferece também instrução, como ensinar o homem a viver a vida com Deus, e também, se o homem precisar de perdão, o Senhor vai ter a graça de dar a libertação necessária para que o homem sirva a Deus com excelência e venha agir com excelência para a obra do Senhor. Tópico 1. O servo que oferece perdão. Vamos ver aí a característica de Cristo, o servo do Senhor, que para falar de perdão naquela época, um homem perdoar pecados de outros, era muito sério esse negócio. Que eles entendiam que só Deus poderia perdoar os pecados. Aí vem Jesus e oferece perdão a um homem, que nós vamos ver nesse tópico aqui, que é no subtópico 1, que vai dizer, olha só, o perdão do servo nos ocasiona a paz. Aqui vai tratar, o comentarista vai dizer sobre o homem que foi levado pelos seus 4 amigos, né, no seu leito, ou seja, que era um tipo de lençol que ele carregava, ele era levado naquele lençol, e os 4 amigos vão à casa de Jesus para que curasse seu amigo, só que a casa está cheia, Jesus está ministrando e a casa está lotada, não tem como entrar. O que eles fazem? Eles sobem até o telhado da casa, descobrem o telhado e ali desce o moço no seu próprio leito, ou seja, no lençol em que ele estava. E ali, quando Jesus está vendo eles descendo, o rapaz no leito, à volta de Jesus, tinham homens necessitados, publicanos, tinha um monte de gente, e especialmente escribas e fariseus que sabiam da lei e dos costumes da época. E aí Jesus chega para o homem e olha e pergunta, ou melhor, e dá uma palavra para o homem. Perdoados estão os seus pecados, tenha bom ânimo, filho. E aí Jesus foi uma encrenca, né? Mas Jesus sabe ele sabia o que ele fazia. Ele já falou aquilo dali mesmo para quebrar um paradigma de pensamento dos escribas e fariseus da sua época. Por quê? Porque eles criam que era só Deus que tinha poder de perdoar pecado e não cria que o Messias tinha o poder de perdoar os pecados. E aí Jesus falou assim, eu vou quebrar esse paradigma. O que ele fez? Perdoados estão seus pecados. Aí eles se perturbaram. Falaram assim, mas que homem é este que tem poder de perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus chega e fala, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, qual melhor dizer, perdoados estão seus pecados ou levante e anda? E aí ele vai fazer essa pergunta para todos que estavam em redor, inclusive para os sacerdotes, para os escribas e fariseus que estavam ali. E aí, para ele autentificar o seu poder que ele tinha e tem até hoje, né, de perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levantou-se na frente de todo mundo e foi para a sua casa. Por quê? Porque o servo do Senhor proporciona perdão. Uma característica boa aqui nesse texto, aqui uma observação, é que Jesus poderia só falar para o homem e dar a cura a ele. O que Jesus fez? Primeiro deu o que era essencial. Não era um levante e anda. Primeiro era, perdoados estão os seus pecados. Hoje a gente fica nessa correria do dia a dia, fica pensando, eu preciso de uma porta, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso de aquilo. Só que às vezes a gente precisa do essencial, que é o quê? O perdão divino, que é a comunhão com Deus, que é a vida com Deus, que é a espiritualidade, que a gente precisa crescer, que a gente precisa colocar mais renúncia, colocar mais investimento na vida espiritual. Jesus estava dizendo para aquele homem, antes de você andar fisicamente, você precisa andar espiritualmente. A gente precisa pensar nisso. Antes da gente ficar meditando o que devo comer, o que eu devo beber, do que eu devo fazer, eu preciso pensar que eu preciso melhorar a minha vida com Deus espiritualmente. E o interessante também nesse texto é que o servo aproveitou a ocasião da ajuda dos amigos. E aí os amigos levaram um homem até ele
para que ele pudesse curar. E assim como os amigos, como o paralítico ganhou uma dádiva divina, os amigos também ganharam o prazer de ver o Messias levantar aquele homem, porque acreditava que Jesus poderia salvar aquele homem daquela enfermidade. Só que eles não esperavam que Jesus ia muito além, né, da expectativa que eles tinham, que era somente de fazer o seu amigo receber a cura física. Eles ficaram espantados, acredito eu, por ver Jesus dar uma palavra de perdão. Quão importante a gente ter amigos que nos levam a Jesus, que talvez se preocupe com a gente do lado físico, querendo o nosso bem-estar, querendo o nosso bem social, querendo o nosso bem físico, e às vezes Jesus vai nos surpreender, ou vai surpreendê-los, né? Que a intenção deles era de um lado, mas Jesus fez os dois lados, tanto o físico como o espiritual. Então Jesus, o servo do Senhor, proporciona com o seu perdão a nós a paz com Deus. E não tem nada melhor do que ter paz com Deus primeiro e depois a paz com o corpo, que a gente precisa fazer a obra de Deus. Mas primeiro que a necessidade maior seja suprida, que é ter comunhão com Deus por causa do perdão que Jesus proporciona, que o servo proporciona. E outra, para nós sermos semelhante a Cristo, temos que dar sempre o melhor que temos. Ou seja, alguém precisa de algo físico, mas a gente precisa ter e carregar mais do que algo físico para oferecer. Jesus ofereceu algo primeiro espiritual, depois físico. E que a gente também possa ser um servo que age com excelência, dando primeiro o que é necessário para a pessoa. Às vezes a pessoa vem pedindo uma coisa, só que a gente entende que ela precisa de outra. E é essa que a gente precisa dar primeiro. Ou seja, que ela precisa aprender, que ela precisa tomar posse de algo superior do que ela necessita, do que ela está querendo. Porque às vezes nem tudo que a gente quer é o que realmente a gente precisa. E é isso que Jesus fez com aquele homem. Deu o que realmente ele precisava. Bom, e o perdão do Senhor ocasiona a paz. Nada melhor do que ter paz com Deus devido por meio do perdão de Cristo. É como o salmista diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa pecado, ou seja, não lembra dos seus pecados. Por quê? Porque o perdoou. Feliz será e tudo irá bem para com esse homem que é perdoado para com Deus. Então o servo nos ensina isso daí. Tópico 2. O perdão do servo nos permite crescer na fé. Então o que acontece? Eu tendo paz com Deus por causa da comunhão que o perdão me proporcionou, a minha tendência agora é crescer na fé. Já que o Senhor me perdoou, então eu vou fazer o máximo de esforço. Eu vou renunciar ao que for preciso para que eu possa estar ali vivenciando essa graça, para que eu possa crescer nessa graça, crescer nesse Senhor que me fez essa tão grande dádiva de perdoar os meus pecados. E note, Paulo vai dizer que Jesus tinha nos perdoado, Jesus tinha morrido, melhor dizendo, em nosso lugar antes mesmo de a gente aceitá-lo. Ele morreu em nosso favor antes mesmo da gente acreditar nele. Ele já havia morrido. Então que possamos meditar nisso. E o perdão do Senhor nos proporciona crescimento na fé, porque Jesus morreu em nosso lugar e nos proporciona paz com Deus todos os dias. Então aproveite essa comunhão e possamos crescer nessa fé gloriosa. E aí Jesus nos ensina que, se você foi perdoado, também prepara o teu coração para perdoar outros. Aquele que foi perdoado por Deus, ele precisa aprender também a perdoar. Para que, quando ele for orar, ele não seja rejeitado pelo Senhor. Né? Como que a gente pode recorrer a Deus perdão divino sem a gente ter uma treta com alguém e não resolve? Sendo que alguém vem atrás de nós pedindo uma reconciliação e a gente não perdoa. A gente precisa tratar o nosso coração como o servo do Senhor, que foi o de Jesus. E o interessante é que na cruz Jesus vai falar para o Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava querendo dizer? Perdoa eles. Eu não preciso de perdão. Por quê? Porque o meu coração é livre. Mas perdoa eles, porque o coração deles estão presos em tradições, estão presos em guerra, estão presos em cobiças,
estão presos nos seus cargos, estão presos em tanto de coisa, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus nos proporciona o perdão que nos faz crescer na fé. Como que eu sei que eu cresci na fé? É quando eu sou ofendido e ainda eu tenho capacidade de perdoar quem me ofendeu. Aí eu estou crescendo na fé. A característica de um coração que não cresce na fé é que quando é ofendido não perdoa. Continua rancoroso, continua ansioso no seu coração, continua imbatível, irredutível com o seu sentimento amargo. Então não tem como crescer. Né? Tem que haver espaço para o perdão divino alcançar o coração para que cresça na fé. Terceiro, tópico 1, subtópico 3. O perdão do servo oferece um novo recomeço. A gente vai ver aqui o relato que o comentarista vai dizer sobre o evento do endemoniado de Gadara. A gente conhece que aquela região de Decápolis ali, que o texto narra, é uma região de 10 cidades que não era judaica, né? Era povoada por povo gentil. E ali, por que não era povoado por povo judaico? Porque o povo judaico não criava porcos. Era lei para eles não criar esses tipos de animais, porque era lei, né, em Israel. E Israel não podia seguir esse segmento, esse segmento de estar com essa profissão. Daí porque Jesus vai até Gadara, para justamente libertar esse homem. E o interessante que enquanto Jesus vai, no meio do caminho há uma tempestade que impede Jesus de chegar ao outro lado. Mas quando Jesus quer salvar alguém, libertar alguém, ninguém para ele. E quem estiver com ele também não é parado. Por quê? Porque Jesus tem uma missão a cumprir, que é salvar o homem. E no seu propósito, Jesus chega em Gadara. O que acontece? Está lá um homem endemoniado, gadareno, né, que eles falam, possesso de uma legião de demônios. E ali Jesus vai lá e liberta o homem. O interessante é que quando o texto vai narrando que esse homem era preso com um monte de correntes, tentaram prender, tentaram fazer um monte de coisas com eles e não conseguiram lograr isso. Só foi Jesus chegar com o barco na areia da praia que o homem levantou os olhos e viu Jesus de longe e correu ao seu encontro. Ele se prostrou diante de Jesus, os demônios se prostraram diante do Senhor. E aí falaram: vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus já foi repreendendo eles, repreendendo os demônios, já libertando o homem. E aí o homem ali é abençoado pelo Senhor e aí é curado, libertado por Jesus. E o interessante é que não era só liberto. Jesus não foi só aquele libertador daquele homem, mas transformou a mente e o coração do homem. Jesus só não tirou os demônios dele, não só libertou, como aqui vai dizer, né, que oferece um novo recomeço. Mas Jesus também transformou a vida daquele homem, dando a ele uma nova chance de recomeçar a vida. E aí, o que é interessante, algumas das pessoas que os demônios, né, ou algumas das pessoas que criavam aqueles porcos, viu aquela cena de Jesus expulsando os demônios, os porcos se precipitando no abismo e caindo ao mar e morrendo. Eles ficaram espantados. Por quê? Porque ninguém conseguia parar aquele homem. Aí veio Jesus com uma só palavra, expulsou aquele monte de demônios. E aí o que aconteceu? Eles viram o homem aos pés de Jesus assentado, vestido e em perfeito juízo. Coisas que ele não tinha capacidade de ter, que era descansar, pois vivia andando dia e noite. Segundo, andava nu. E terceiro, ele não tinha um juízo muito adequado para viver numa sociedade, porque era agressivo, era violento. Mas chega Jesus e fala assim: eu vou te dar um novo começo. Senta, se veste e tenha novo juízo. E aí o homem pôde recomeçar a vida, a ponto de querer ir com Jesus aonde Jesus fosse. E Jesus falou: não, volta para a sua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E aí ele foi e anunciou. E alguns chegam a dizer, alguns estudiosos, chegam a dizer que as pessoas que foram evangelizadas ali depois de Jesus partir
As pessoas que foram evangelizadas ali, naquela cidade ou naquelas circunvizinhas, foi por causa deste homem que evangelizou aquele povo. Que o homem era um homem oprimido e depois chega o servo que age por excelência e liberta o homem, transforma o homem de dentro para fora, não libertando somente o seu corpo, mas também seu espírito e a sua alma dos demônios e transformando a vida dele numa bênção. E é assim que Jesus faz. Ele oferece perdão e o perdão do Senhor garante libertação e um novo começo. Então se sinta perdoado pelo Senhor, não importa qual foi o seu pecado, qual foi a sua treta com Deus, resolva sua pendência com Deus e segue caminho adiante. Viu? O perdão do Senhor ele é ativo e nós temos a graça de Deus de alcançar o sangue e ser alcançado por Ele, e pelo sangue de Jesus nós temos ousadias de entrarmos e ficarmos na presença de Deus. Tá? E a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus clama até hoje melhor que o de Abel. O de Abel clamou pela sua própria vida, mas o sangue de Jesus clama pela vida de todos aqueles que se humilham diante de Deus. Todos. Inclusive você que está me ouvindo aí. O Senhor te perdoa, o Senhor te sara, o Senhor te cura e está te dizendo: cria um novo caminho, um novo começo. Porque eu estou te dando uma nova chance. Seja perdoado. Perdoados estão seus pecados e purificados estão seu espírito, alma e corpo, e segue caminho avante. Porque o servo do Senhor, ele garante isso. Tópico 2. O servo nos ensina a servir. Ou seja, Jesus nos ensina a servir, ou seja, ele nos dá a instrução de como servir. No tópico 2.1 vai dizer: o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Vai narrar o texto aqui, o comentarista vai dizer sobre a viúva, né, que estava indo ofertar lá no templo. E Jesus está parado lá no templo e observando os homens ofertando. Aí vem um rico, dá o que sobrou, vem outro bem de vida, dá o que sobrou, e pensa que não, vem uma viúva e oferta duas moedinhas. E aí Jesus olha aquela cena e percebeu que aquela mulher só tinha aquilo. E aí ele vai, pega ali aquele momento e usa de instrução. E aí vai dizer: em verdade vos digo que essa viúva doou mais do que todo mundo aqui, porque todos que doaram aqui doaram do que sobraram. Mas essa viúva doou tudo que ela tinha. Então, tudo de melhor que a gente possa ter é servir de melhor. Ah, mas eu vou servir só com dinheiro? Não. Serve com o melhor pensamento. Serve com o melhor sentimento. Serve com a melhor vontade. Serve com a melhor roupa. Serve com a melhor oferta. Serve com o melhor serviço. Serve com o melhor louvor. Serve com a melhor pregação. Já entrando nesse quesito de louvor e pregação, e você está servindo ao corpo, analise se você está servindo ao corpo do Senhor, que é a igreja onde você serve, se a sua pregação ela foi meditada antes, se ela foi repensada antes, se ela teve um estudo antes, foi acompanhada de oração, foi acompanhada de consagração. Prepare o seu melhor, oferte o seu melhor para o corpo do Senhor. Dá o seu melhor, igual o louvor também, quem canta, quem louva. O que eu já vi de gente que vai cantar a Deus, tem um dom imenso dado por Deus e não ensaia. Daí chega na hora de louvar a Deus, erra a letra, erra ritmo. Aí eu fico pensando, meu Deus, não é criticando, mas também em parte fazendo um ponto analítico, né? Por que isso? Porque faltou entrega. Se não faltou entrega, falta o domínio de saber dominar suas emoções diante de pessoas. E aí é um processo, né, a ser tratado, mas rara vez isso acontece. Às vezes acontece isso aí, por quê? Por falta de preparo. Não deu o melhor. Ah, vou cantar lá, vou pregar lá, já está acostumado. Não, a gente não pode se acostumar. A gente sempre tem que crescer, evoluir, investir pesado nisso. Sobre ensino, sobre palavras, sobre tudo que a gente for fazer, dar o nosso de melhor. Essa viúva, aqui ela deu o de melhor que ela tinha. Mas e daí, se eu der o de melhor, não vou ter mais? Mas quem disse que não vai ter mais? Sendo que o Senhor que você serve é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira dele e doa para alguém, e doa para quem está próximo, mais ele tem para te dar. Não é o que Jesus disse? Mais bem-aventurada a coisa é aquela que dá do que aquela que recebe. Por quê? Porque aquela que dá, ela está junto à fonte que é inesgotável.
Então, quanto mais de melhor você tem para oferecer, mais de melhor Deus te dá para você oferecer. E é tremendo. Quando você serve de melhor para o próximo, com certeza o retorno é melhor. Que quando você entrega algo de melhor para você, de você para a pessoa recebe de melhor e se sente amada. Por quê? Valorizada. Porque percebeu, poxa, esse cara, essa mulher poderia me dar o pior, não, mas me deu o melhor que tinha. Ela se sente valorizada. E no ato de você doar, você sente o quê? Eu tenho capacidade de dar o meu de melhor. Vem a gratidão. Vem um sentimento Vem um sentimento, não vou falar de orgulho, né? Mas o sentimento de satisfação. É a palavra-chave aqui, é satisfação por ter entregado o melhor. E esse ciclo precisa ser repetido cada vez mais em nossas vidas. Então, o servo nos ensina a servir com o de melhor. Sirva melhor, sirva o melhor tempo, a melhor oração. Se estabelecer algo, vai mais adiante. Né? Ultrapasse isso. Que a meta é só até um ponto. Quando a gente fala de meta, a meta só tem um tratado, é um ponto. Daqui até aqui. Você chegou até aqui e você cumpriu a sua meta. Porém, a meta mesmo é além do ponto que você estabeleceu. Então, servir ao Senhor não pode ter meta. Por quê? Porque você vai ficar pensando, vou servir até tal ponto. Depois de tal ponto eu vou ver como que eu vou servir. Não, você tem que servir sem meta. Para que quando você for servir, você venha servir transbordando. Você venha dar além do que você poderia dar. Fechado? Isso aí. Vamos lá, tópico 2.2. O servo nos ensina a servir com humildade. A palavra humildade, ela vem do latim, trazendo uma palavra raiz de umidade. Ou seja, dando um sentido de uma terra úmida, de uma terra fértil. Então, quando Jesus nos ensina a servir com humildade, ele nos dá a instrução, sirva como uma terra fértil. O que é essa terra fértil? Ela é apta para produzir qualquer semente que jogue nela. Mas o interessante é a gente aprender essa terra fértil que a gente precisa ser. É uma terra fértil conforme o reino proporciona. E nessa terra fértil, tudo que lança de semente, tudo que Deus lança dentro de nós ou no nosso coração, que é a nossa terra fértil, a gente produz. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Você vê, Jesus como Senhor se fez servo. Como Deus se fez homem. Como divino se fez mortal. Porque em Jesus habita a imortalidade. Ele é o único na divindade, no mundo espiritual, que ele tem a divindade e a imortalidade. Ou seja, a eternidade e a imortalidade. Por que eternidade? Jesus tem a eternidade. Porque a eternidade, ela não tem princípio nem fim. Mas qual é a diferença entre eternidade, entre Jesus ser eterno e Jesus ser imortal? O imortal é porque Jesus teve um princípio. E aonde teve esse princípio, Jesus? Na sua carne, como um homem. Ele teve um princípio como homem. Por que ele é chamado de imortal? Nele habita a imortalidade. Porque quando aqui na terra ele teve um princípio, ele foi até o fim, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Por isso que ele é imortal. Ele é imortal devido à sua natureza humana. Mas como sua natureza divina, ele é eterno, que não teve princípio nem fim, como João descreve lá no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele já começa narrando a respeito de Jesus sem começo e sem fim, sem genealogia. Porque ele estava falando do Jesus eterno, se materializando para ter um princípio físico, para depois se tornar imortal. E no mundo espiritual, só Jesus tem essas duas naturezas, eterna e imortal. Não tem outro. Não tem outro no mundo espiritual ou no mundo divino que Deus fez. Não tem. No metafísico, não. E também no físico, quem dirá no físico, né? Então Jesus é o único que tem essas duas naturezas dentro de si ou em sua pessoa. Por isso, mesmo assim, ele vem, sabendo que ia ter essa imortalidade em si, ele nos ensinou a servir com humildade. Falou, olha para mim, eu tinha tudo para ser orgulhoso, tinha tudo para ser um homem que desprezava um Deus ou um Senhor que desprezasse todos, mas não, eu escolhi ser assim com vocês e vocês devem escolher também.
com humildade. Sinal de humildade, característica de humildade não é você andar com uma roupa rasgada, não é você estar com um sapato rasgado, com uma Bíblia toda descuidada. Não, isso não é sinal de humildade. Humildade é você ter um coração aberto para aprender. Humildade é você ter um coração aberto para ensinar. Mesmo alguém que seja soberbo e porventura venha até você pedir um conselho. Quando você é humilde, você ensina. Então, humildade é isso. Né? Humildade não é você andar com a pior coisa. Isso é relaxo. Isso é falta de programar a mente. Porque a humildade vai muito além do que isso. Isso não é... Jesus não chamou ninguém para andar desleixado. A humildade precede a honra. E é honroso você andar conforme o Senhor te chamou, com humildade, coração aberto para aprender e para ensinar. Tá bom? E quem não gosta de ensinar porque não é humilde. Ah, não, eu busquei, você vai lá e busca também. Ah, eu tenho a minha fonte, eu não vou ensinar ninguém não. Isso não é humildade não. Humildade é você buscar a fonte, buscar em Deus e ainda ensinar para o povo. Falar, não, eu estou aqui porque eu vou dar o de melhor. Jesus, que era Jesus, sabia de tudo, ensinou pra gente. Como é que eu, mortal, que dependo da graça, que dependo do perdão, que dependo de instrução, né, com ele, para ensinar ao povo, eu vou deixar de fazer? Não posso. Eu tenho que fazer o de melhor. E com humildade. Coração aberto para aprender e coração aberto também para ensinar. Tópico 2, subtópico 3. O Senhor, o servo nos ensina a servir sem medo. Olha, irmãos, uma coisa que paralisa qualquer homem é o sentimento chamado medo. Medo. Não tem coisa pior neste mundo do que o sentimento chamado medo. A inveja, a tristeza, são ruins. Mas a pior coisa é medo. A maioria dos textos sagrados que se relaciona sobre guerra vai dizer sobre medo e coragem. Você vai para o texto do povo que foi lá com a instrução de Moisés para espiar a terra de Canaã. Foram 12 e 10 voltaram com um relatório de medo. Tem cacho de uva sim, a terra é boa, mas os gigantes são grandes. A gente não pode com eles. Aí, medo. Aí Josué e Caleb, como é que é? Nada. Nada não. Aqueles gigantes lá não são mera coisa. O negócio é a terra. Ou seja, o medo inibe, o medo paralisa o realizado divino dentro de nós. O medo paralisa a manifestação do Espírito na nossa vida. Quantas vezes por medo você não falou o que precisava ser falado? Quantas vezes por medo você não fez o que precisava ser feito? O que vão pensar? Eu não sou tão bom assim. E aí o medo te paralisou. E o pior de tudo é que lá dentro do seu coração vai corroendo. Poxa, eu deveria ter falado. Poxa, eu deveria ter feito. Poxa, eu deveria isso, deveria aquilo. E fica corroendo. E aí o Senhor te dá outra oportunidade para você fazer, falar, vivenciar, manifestar o que Ele te deu, uma visão lá na sua alma, para você fazer, meu filho, faça isso que você vai prosperar nisso. O que vão achar? O que vão pensar? Eu não tenho capacidade. É medo. Tira esse medo. Como que eu faço para fazer uma coisa não sentindo medo? Observe. Você precisa fazer mesmo com um sentimento de medo aí. Porque o medo ele é vencido por uma atitude que é contra ele. Estou com medo de fazer um vídeo e postar na minha rede social sobre Jesus. Mas eu estou com medo. Vai lá e faça com medo mesmo. Cada vez que você vai fazendo com medo, o medo vai perdendo a sua resistência. Porque medo é um pensamento da sua mente. Não é uma realidade. Diz que 92% da nossa mente a respeito de medo, 92% não se realizam. É coisa meramente da nossa cabeça. Tem gente que está precisando de ouvir da sua boca, tem gente que está precisando de receber da sua mão. Só que o medo te inibe. Eu também tinha medo de me apresentar assim, é por isso que eu estou me apresentando e eu quero nem saber.
E eu vou falar o que eu carrego, quero transbordar o que eu carrego, eu quero falar do que Deus me deu e tô nem aí. Por medo do que vão pensar, não foi bom apresentado, o vídeo não tá assim, o canal não tem engajamento. Eu não quero saber, eu quero saber que eu quero falar o que Deus me deu para te falar. Eu quero saber disso. Eu quero saber como que eu coloco isso aqui que eu carrego para fora. Como que eu coloco a graça de Deus para fora. Como eu comunico isso, me dá graça, me dá sabedoria. Eu só quero isso, eu só quero sabedoria. Só quero ter graça para transbordar na vida da pessoa o que ela precisa ouvir da minha parte e receber da minha parte. É só isso. Agora o que vão pensar, o que deixa de pensar, esse é problema das pessoas. A nossa questão é, eu preciso fazer, eu preciso assumir essa responsabilidade, essa graça, esse dom, essa habilidade, esse talento que Deus me deu. Pense nisso. Quantos projetos foram para a sepultura? Quantas, né? Não sei se já ouviu essa meditação. Quantas indústrias morreram com pessoas lá no cemitério? Estão lá. Por quê? Porque tiveram medo do que o amigo ia pensar, a mãe ia pensar, a família ia pensar. Morreram tudo com aquilo. Porque não colocaram para fora todo o sentimento. E outra questão em relação a Deus. Porque muitas pessoas, quando pecam, não têm a hombridade ou a humildade de recorrer a Deus e pedir o perdão divino e se desviam. Já vi tantos fatos assim. Tantas pessoas. Falei, por que você não recorreu a Deus e pediu perdão? Eu fiquei com medo de o Senhor, sei lá, me maltratar. Eu falei, gente, mas quem disse isso? Isso é coisa da mente. É medo. E não tratou a questão. É só recorrer com confiança, a Bíblia fala. Com confiança, ó. Pequei, mas estou aqui de novo e eu quero perdão divino, porque a tua palavra diz que o Senhor é pronto para me perdoar. E outro, o Senhor é riquíssimo em usar de misericórdia. Me perdoa, mas me dá também um coração pronto para não pecar mais. Mas eu estou aqui com confiança porque eu creio na palavra que tu me deste. É essa confiança que Deus quer ouvir da nossa boca, do nosso coração. É essa liberdade que Deus quer que a gente tenha diante dele. Pequei, mas estou aqui. Pequei, mas eu estou assumindo a minha responsabilidade de que tive pecado, estava em pecado, estou em pecado, mas eu estou aqui para ser redimido. Foi assim com Davi. Quando Natã foi repreendê-lo por causa do adultério, e ele foi lá e deu aquela palavra, que triste fim dele, né? Não por causa dos dias que ele na hora da morte, mas o que aconteceu depois daquela sentença que ele deu para ele mesmo. Triste foi para ele. Ele deu a sentença que foi para ele mesmo. Aí Natã falou, pois é, Davi, essa sentença que você está falando desse homem é você. Na mesma da hora que Natã falou que o homem era ele, que havia pecado, o que Davi fez? Baixou a cabeça e falou, verdadeiramente pequei contra Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Por Davi ser corajoso em assumir aquela responsabilidade, aquele ato pecaminoso, Deus usou Natã, fala para ele, Natã, que também está perdoado dos pecados, ele não morrerá por causa desse pecado. Toda vez que a gente acredita no perdão divino sem medo, o Senhor está pronto para nos dar perdão divino e nos dar um novo começo. E isso vale em qualquer esfera, espiritual, emocional, física, social, no emprego, na profissão, em qualquer lugar. O Senhor está pronto para nos dar essa graça e ter confiança. Eu não sei como fazer. Me dá. Eu vou estudar e eu quero me dedicar a isso e eu vou fazer isso. Com medo ou sem medo, vai assim mesmo. Até que seja exercitada a coragem dentro do seu coração. Então, não tenha medo. E o amor de Deus lança fora todo medo. Viu? Não tenha medo do Senhor, não. O Senhor te ama do jeito que você é. Aí tem algumas pessoas que falam, mas o Senhor ama a gente, me salvou do jeito que eu era? Sim, salvou. Aí tem outros que falam, não salvou não, porque se Deus tivesse te amado do jeito que você era, Ele não tinha aceitado você. Mas da onde vocês vão me tirar isso? O Senhor nos ama e nos amou do jeito que a gente era. Só não nos deixe do jeito que a gente era. Só não nos deixou. Pecador, talvez uma vida debaixo no submundo da criminalidade. Ele nos aceitou do jeito que a gente estava lá. Traficante ele aceitou. Beberrão, alcoólatra, prostituto. De forma que estava vivendo a vida. Ele nos aceitou daquele jeito.
Porém, ele nos instruiu a não mais viver daquele jeito, dando graça, força, sabedoria, habilidade para como estar transformado na presença dele. Mas Deus aceita o homem do jeito como ele é. Espírito, alma e corpo, tendente para o pecado, natureza pecaminosa. Deus aceita o homem do jeito que ele é, mas não deixa ele da mesma forma. Por quê? Porque ele oferece princípio, ele oferece graça, ele oferece perdão, ele oferece força para o homem ser transformado pelo seu poder eterno, mediante a presença do Espírito Santo. Então vimos aí o servo do Senhor nos ensina a servir, né? A servir com o nosso melhor, a servir com humildade e a servir sem medo. Eu queria dar uma palavra. Vai dando palavra mesmo com medo, vai dando saudação, vai falando de Jesus para alguém com medo, até que esse medo seja superado pela atitude, pela ação. O medo é vencido pela ação, tá bom? Tópico 3. O servo oferece liberdade a todos. E vamos ver aqui no tópico 3.1. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. Como a gente viu no texto, no tópico anterior, Jesus libertando o homem de Gadara. Aquele homem nunca mais foi possuído por aqueles demônios. Nunca mais. Depois que Jesus teve contato com ele, nunca mais ele foi possuído. Talvez ele cometeu alguns deslizes, mas a ponto de ser possuído, não. Talvez ele deve ter pecado alguma outra hora, mas possuído não. Por quê? Porque ele foi verdadeiramente livre pelo Senhor. Quando Jesus liberta o homem, quando o coração do homem decide aceitar aquela libertação, nunca mais o homem volta atrás. Por quê? Porque o coração do homem e o de Deus vai ser um. O homem querendo servir a Deus e Deus também querendo, quem vai impedir? Acabou. Não tem muralha, não tem tempestade, não tem vale, não tem morte, não tem inimigo, não tem fornalha, não tem leão que para um coração que decidiu servir a Deus. Porque também Deus decidiu estar ajudando este homem. E acabou. É só ter um coração entregue. E quando Jesus liberta, ou seja, o servo, quando o servo liberta, verdadeiramente é livre. Ou seja, liberdade. Tópico 3.2. O servo nos liberta das tradições. Essa liberdade, que no tópico 1 eu até vou dar uma pincelada aqui, tem gente que fala ser livre e tal, tem que ser... mas você não é livre para falar o que quer. Você é livre para falar o que você quiser. Fazer o que você quiser, mas a gente sabe que toda ação tem uma reação, meu amigo. Isso aí, meu amigo. Você pode falar, fazer, pode ir para onde você quiser, mas vai ter consequências. Aí é só pensar nas consequências que vão ter. Pensa nisso. E a gente não pode tirar essa liberdade de ninguém, porque isso foi nos dado pelo próprio Deus. Liberdade. E uma das características de liberdade é: eu tenho o bem e o mal diante de mim. Eu não vou fazer ali por impulso ou porque estou sendo oprimido, não. Liberdade é: eu tenho o bem e o mal, mas eu não escolho fazer o mal, e vou fazer o bem. Liberdade é: eu tenho o bem e o mal. Eu escolho o mal, eu não quero escolher o bem. É problema. Isso que é liberdade, o homem tem essa liberdade. E no reino de Deus o homem não tem mais livre-arbítrio. Quem disse que não? Quem disse que não? Davi, segundo o coração de Deus, tinha livre-arbítrio. E nem por isso deixou de pecar. Os homens da Bíblia tinham livre-arbítrio. E nem por isso deixaram de pecar. Para que Deus queria um robô diante dele? Porque se não tem mais livre-arbítrio, vai viver só. Deus não quer isso. Deus quer que a gente sirva como? Eu vou te dar livre-arbítrio e eu quero que você me honre com a liberdade que eu te dei entre escolher o bem e o mal. E aí ele dá uma opção ainda. Escolhe o bem. Feliz será para você. Ele te dá uma opção, nos dá uma opção. Então o melhor para Deus é: não, eu posso confiar nele. Eu já coloquei diante dele aí o bem e o mal. Agora deixa ele escolher. O que mais honroso é
é quando vem a oferta ou a proposta, mas ainda assim a gente rejeita a proposta por causa da nossa liberdade de escolha, para escolher focar no propósito. Isso é liberdade. Tópico 3.2. O servo nos liberta das tradições. A maior liberdade de Cristo é salvar o homem daquilo que ele não foi feito para fazer. E tradição, na maioria das vezes, impede o homem de crescer. Que às vezes a tradição de uma certa denominação é limitada a uma mente que criou aquela tradição. E a gente precisa focar nisso. Tradição não é coisa divina. Deus pode considerar a tradição, mas que Deus aprove em todos os âmbitos, não. E não é princípio bíblico. A gente precisa atentar que nem todas as tradições carregam princípios bíblicos. A gente precisa observar isso. E vai da nossa escolha querer ficar ou não na instituição que a gente estiver. Mas a gente precisa atentar. Quais são essas tradições? Estão baseadas em quê? Na palavra de Deus? Está na palavra de Deus? Então vamos conferir a palavra com a tradição? É isso que a gente precisa fazer. Os irmãos de Bereia, enquanto Paulo pregava, os irmãos da cidade de Bereia ouvia Paulo e olhava as Escrituras. Ouvia Paulo e conferia nas Escrituras. E é assim que a gente precisa fazer. Não é assim, não, você tem que ouvir, você tem que fazer o que deve ser feito aqui, porque aqui é assim. Não é assim não, irmão. Porque a igreja não é nossa. A igreja não são dos pastores. A igreja não são dos homens mais renomados, não. A igreja é do Senhor, que respeita princípios, porém também respeita, na verdade, obedece os princípios da palavra e respeita as tradições. Mas nem tudo que é colocado nas tradições a gente precisa fazer, não. Lembra dos escribas fariseus? No dia de sábado lá, Jesus perguntou: qual é mais lícito fazer a um homem? Curar ou não curar? Libertar ou não libertar? E aí eles ficaram mudos. Por quê? Porque sabia que lá na tradição deles não podia fazer nada no sábado. Aí Jesus chama o homem para o meio da mão mirrada. Jesus sabia da tradição. Eles estavam mais considerando a tradição do que a vida do ser humano. E quando a tradição é maior do que a vida do homem, essa tradição precisa ser rejeitada. Por quê? Porque maior é a vida daquele que está debaixo da tradição. Maior é a vida, e a tradição precisa atentar para isso. Que é dar valor à vida. Se não der valor à vida, essa tradição não deve ser respeitada. Se subjuga a vida e não deixa ela crescer, não deixa ela fazer o que precisa ser feito, não o que ela quer fazer, não. O que precisa ser feito, essa tradição precisa ser repensada. Tá? E a palavra do Senhor vai muito além das tradições. Na maioria das vezes, Jesus, quando chegou, ele quebrou muitas tradições. Por quê? Porque as tradições, tem muitas tradições coisas de homem. Muita. Agora, falo que você deve respeitar o ambiente que você estiver. Se você não está satisfeito, sai de lá, ué. Sai de lá. Agora você precisa rever esses conceitos. Se é princípio, você talvez está fugindo de alguma responsabilidade, que você sabe que precisa renunciar a alguma coisa que exige isso. Você tem que rever também, a gente tem que rever o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa intenção. Beleza? Tópico 3.3 e finalizamos essa lição. O servo veio para promover a ação de Deus no mundo. Ou seja, Jesus veio manifestar a ação divina, como João disse, né? Que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Uma das maiores obras do diabo foi o rompimento da comunhão do homem para com Deus. Foi uma das suas obras malignas. E Jesus veio colocar de novo o homem em aliança com Deus. Jesus é massa, Jesus é terrível. E ele chega arrebentando tudo mesmo. Chega quebrando tudo, ele não está nem aí. Veio para desfazer as obras do diabo. É como se o diabo levantou muralha, levantou fortaleza, e ele veio, não, vou quebrar tudo esse negócio aí, para garantir liberdade ao homem. E ele faz isso. E aí está lá o homem dentro da fortaleza do Satanás, e Jesus chega lá, quebra todas
algemas, quebra todas as muralhas. E outra, deixa o inimigo observando o que ele está fazendo, com autoridade e poder. E aí o inimigo observando tudo que Jesus está fazendo no homem, e aí vê lá um homem caído, quebrado, doente, maltratado e ainda mendigando o senhor maligno que tinha. Desejando a pior amizade, desejando o pior relacionamento. Por quê? Porque estava ali como se fosse sequestrado. Como aquele que está sendo sequestrado, e ele está na ocasião de sequestro, ele recebe tudo que o sequestrador lhe oferecer, porque não tem outra opção. Mas Jesus não, Jesus quebra tudo, liberta o homem. Vem cá, que além de te restaurar com Deus, eu vou te oferecer tudo que você precisa ter. E acabou. Por quê? Porque Jesus veio fazer isso. Veio para promover a ação de Deus no mundo. E assim como ele fez, ele também nos ortogou dessa graça. De quê? De promover as ações de Deus no mundo por intermédio de nós. E aí Paulo vai dizer que nós somos a demonstração da misericórdia de Deus para com a humanidade. Por intermédio da igreja do Senhor. Em coletivo, na adoração, na pregação, no louvor, na oferta, no serviço voluntário da comunidade, da sociedade, da região, da cidade, onde que estiver. A igreja foi chamada para promover a ação de Deus no mundo. Curando, libertando, transformando, salvando, regenerando e tudo. É assim como Jesus é na eternidade, João vai dizer. Tal como ele é lá, nós somos aqui neste mundo. E Jesus promoveu as ações de Deus na face da terra e nos ortogou dessa graça. Que o Senhor possa nos garantir essa graça cada vez mais, de agirmos com excelência, com humildade, agirmos com excelência, libertando possivelmente alguma pessoa, agir com excelência, dando de melhor, agindo com excelência, instruindo alguém a fazer o de melhor para Deus, porque esse é o nosso chamado. Bom, Deus abençoe, fique com Deus, e até a próxima. Faça bom proveito desse estudo. Se quiser compartilhar, compartilha com alguém. Deixe o seu like aí, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e serem alcançadas e abençoadas por essa palavra. Tamo junto, que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.